num novo tempo que a igreja está vivendo. E vocês se lembram que durante o mês de janeiro e fevereiro, nós apresentamos 7 mensagens embaixo de um tema só, I Love My Church. E nesta série de mensagens, nós procuramos mostrar para a igreja o que é, qual é a missão da igreja, por que nós existimos. A igreja não existe só para fazer reunião assim. Isso é parte da nossa existência. Mas se a igreja não faz certas coisas, ela perde a sua finalidade, não tem razão para ela existir. E nós falamos muito, destacamos muito a necessidade da igreja estar unida, que nós precisamos ser um só, embaixo de uma mesma visão, caminhar numa mesma direção. E mostramos que uma missão da igreja é evangelizar, é discipular, é ir por toda parte e discipular, falar do Senhor e fazer a pessoa crescer. E depois de apresentar esta série de mensagens, nós então demos sequência na preparação daquilo que está para acontecer na igreja, e no domingo seguinte, ao término da campanha de I Love My Church, eu preguei sobre a necessidade de nós termos uma vida de integridade, de consagração e santidade. Chamamos as pessoas a virem à frente para rededicar sua vida a Deus. E isto foi feito. E alegrou muito o meu coração, porque foi um momento sublime que aconteceu aqui na frente, naquela manhã de domingo. Semana passada, eu já prosseguindo com a mesma visão de preparação da igreja para as coisas que estão para acontecer, eu falei da necessidade que nós temos de aceitar os desafios de servir a Deus, de não enterrar nossos talentos e de não deixar enferrujar aquilo que Deus deu. Mas precisamos estar pondo em ação tudo aquilo que Deus concedeu para nós. E nesta manhã eu quero falar a respeito de como nós precisamos ficar equipados para fazer as coisas. E algo que Deus tem, na sua palavra, falado muito, é a respeito de nós recebermos poder. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. E a primeira coisa que eu vou fazer nesta mensagem é distinguir 2 termos que são sinônimos, poder e autoridade. Mas para isso eu preciso contar uma historinha, para vocês entenderem bem. A importância da gente conhecer bem as palavras, para a gente não fazer confusão. Vocês sabem que no Brasil, aquele equipamento que a gente usa quando o pneu fura, que a gente tem que levantar o carro para trocar o pneu, aquilo no Brasil é chamado de macaco. Não sei se todos sabem disso. Quantos não sabiam disso? Todo mundo sabe. Macaco. E aí, então, diz que um pastor foi convidado para pregar numa cidade muito longe. E ele estava viajando de carro para chegar naquela igreja, num dia muito quente, e o pneu dele furou no caminho, e aí ele levou muito tempo para ele mesmo trocar aquele pneu, e ele chegou na igreja atrasado, suado, cansado demais, entrou lá e pediu desculpa na hora de pregar. Desculpa, eu estou assim, desse jeito, porque houve problema comigo, e eu tive que, o pneu furou, eu tive que trocar o pneu, e saí correndo e esqueci o macaco. Esqueceu lá o macaco, estava preocupado. Aí levanta uma profetisa, um profeta na igreja lá, servo meu, não te preocupes, eis que o macaco vive. Precisa conhecer a palavra, né? Senão faz essa confusão. Então, a mesma coisa a respeito de poder e autoridade. Eu vou usar uma ilustração muito simples aqui, para tentar distinguir uma palavra da outra. Vamos pensar esse personagem de televisão e de cinema chamado Hulk. Ele tem uma força descomunal, não é? Então, ele tem muito poder, mas com esse poder que ele tem, ele não tem autoridade para fazer o que ele quer com aquilo. Ele não pode destruir prédios, quebrar trilhos de trem, não pode, ele não tem essa autoridade, mas tem esse poder. A boa nova que eu tenho nisso aí é que Jesus tem tanto o poder como a autoridade. Amém. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Isso já é motivo para nós aplaudirmos o Senhor da nossa vida. Tem todo o poder e toda a autoridade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos fazer aqui brevemente a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aqui eu gosto muito de destacar
que Lucas, ao escrever esse livro, ele disse que no primeiro livro, que foi o livro que leva o nome dele, Lucas, ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. É apenas o começo de tudo que Jesus faz e ensina, amém? Não é o todo. E até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Eu li esse texto um pouco longo, mas, na verdade, eu quero falar sobre o versículo onde há uma promessa. Esta promessa que Jesus fez junto com seus discípulos foi de que chegaria um momento em que eles receberiam poder, que haveria um instante em que eles seriam equipados para fazer aquilo que era a missão para a qual eles tinham vindo a este mundo. E esta missão que eles tinham é a mesma que a igreja tem. Jesus falou no livro de Marcos para ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Já em Mateus, no final do livro, ele diz: vão a todas as nações e fazei discípulos, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas. Então, a ordem que Jesus deixa é que nós precisamos ir. Há um conceito errado, normalmente, nas igrejas, de que a gente pensa que o pecador vem para a igreja, que vem para o nosso templo, que esperar que ele passa aí na rua, vê a placa aqui, Igreja do Evangelho Quadrangular, ou vê lá do bispo Adriano, e ele entre lá espontaneamente. Isso não acontece com frequência, é raro. Mas a ordem do Senhor não é para a gente ficar orando, ajoelhado na igreja, orando: Senhor, manda os pecadores. Não, é muito claro na Escritura, nós é que temos que ir. Nós temos que ir no território do inimigo e fincar a bandeira do Evangelho lá, e lá vencer Satanás e derrotá-lo. Mas para isso, nós precisamos de ter um poder. Nós não podemos ir lá de qualquer jeito. Nós temos que nos equipar, e este poder vem através do Espírito Santo. Então, Jesus deixou muito claro isso: vocês vão receber poder. Agora, a pessoa pode pensar, mas o que é? Um poder militar? Nós vamos enfrentar o inimigo aí com o quê? Com armas? Ou exibindo certificados de diplomas que nós temos, de faculdades? Gente, isso não tem nada a ver. A gente não expulsa Satanás batendo com a Bíblia na cabeça da pessoa. Não, para expulsar Satanás, você não precisa nem pôr a mão na pessoa, aliás, nem deve. Quando você vai expulsar Satanás, você vai na autoridade e no poder do Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Satanás não resiste. Amém? Uma certa ocasião, nós estávamos numa convenção na igreja em São Paulo, e enquanto estava sendo realizado o culto, eu estava lá no final, encostado na parede, e uma pessoa na vizinhança, houve um problema lá de pessoa endemoniada, jogando cadeira, tirando coisas lá, e a pessoa que de vez em quando ia na nossa igreja foi correndo procurar ajuda. E, para sorte dela, não é? Quando ela entrou, eu estava logo encostado aqui, ela me viu: pastor, eu preciso falar com o senhor, o que é? Ela me contou a história e falou: o senhor precisa me ajudar. Eles estavam ali na convenção, e eu fui lá expulsar o Satanás da vida daquela pessoa. Levei um que tocava violão comigo.
Quando chegou lá na hora, o demônio estava bravo lá, eu cheguei para o tocador de violão e falei, toca o violão. Ele começou a tocar e o demônio começou a se acalmar, passou a fúria dele. Quando ele deixou de ser furioso, eu pensei, bom, agora ele não vai bater em mim. Já está calmo. Quando ele estava ali, em nome de Jesus, eu te ordeno, Satanás, sai dele. Aí saiu aquele espírito maligno, o homem ficou completamente bom, porque para expulsar Satanás você não precisa pôr a mão. Você precisa ir no nome de Jesus, na autoridade que a autoridade é de Jesus, mas ele delegou para nós. Então nós precisamos estar equipados para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Da mesma forma que a gente precisa comer para trabalhar, você imaginou, se você não come 2, 3 dias, você não vai conseguir limpar a casa. Você não vai conseguir sair aí correndo com o carro para entregar pizza. A gente não vai conseguir fazer o trabalho porque o corpo não está reagindo mais. Precisamos nos alimentar. Da mesma forma, no mundo espiritual, nós precisamos estar fortalecidos. E esta força espiritual vem através da pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós oramos, quando nós nos consagramos, quando nós buscamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós também não podemos nos esquecer de que precisamos gastar um certo tempo em busca deste poder. Buscar, pedir, Senhor, venha sobre mim, envia o teu Espírito Santo. Agora, aí existem duas coisas. A pessoa, a presença do Espírito Santo em nós e o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, são duas coisas, vamos dizer que elas são distintas. Primeiro, toda pessoa salva em Cristo Jesus, toda pessoa que se entrega genuinamente para Jesus, automaticamente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte, entra na pessoa. O convertido tem o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós entregamos nossa vida para Jesus genuinamente, não de qualquer jeito, mas para valer, naquele momento que a gente, sabe, diz, eu te recebo, Senhor, aliás, até é Ele que recebe a gente, né? Puxa vida. Porque Ele é tão maravilhoso e nós não prestamos para nada, é Ele que nos recebe, é Ele que nos aceita. Naquele momento que a gente se arrepende, se converte e se rende aos pés de Jesus, naquele instante, o Espírito Santo vem e entra em nós. Há um compartimento dentro de nós que está separado para o Espírito Santo habitar ali. Só o Espírito Santo que preenche aquele vazio. E ele entra. Então, toda pessoa salva. Agora, aqui entra essa questão de denominação. E aqueles que não creem no falar em línguas, tudo, não tem nada que ver. Batista, presbiteriano, metodista e tantas outras denominações que não são pentecostais. Se é convertido, se é salvo em Cristo, tem o Espírito Santo, amém? Então, irmãos, essas pessoas não são nossas inimigas, não. Nós somos todos uma família só, a família de Deus. Nós não devemos ficar combatendo uns aos outros, mas, olha, se vocês quiserem seguir o meu exemplo, eu vinha de casa, passava ali, sempre em frente à Igreja Batista, que funcionava ali perto daquela rotatória que tem ali. Toda vez que eu passava lá, eu me voltava, estendia a mão e falava, abençoa, Senhor, aqui. Todos que congregam neste lugar. São batistas, são nossos irmãos em Cristo. Amém? Então, quando você diz I love my church, você não está dizendo apenas que você ama a igreja do Evangelho Quadrangular de Malden. I love my church é a expressão que Jesus tem, porque Jesus ama a igreja e deu a vida por ela. E assim nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, porque nós somos a igreja. Igreja não é templo, igreja não é um lugar. Igreja somos nós, amém? Então, Jesus amou a igreja, Jesus amou o povo. E nós também precisamos amar uns aos outros. Então, voltando aí, toda pessoa convertida tem o batismo com o Espírito Santo. Entre esta multidão de convertidos, tem muitos, milhões, que creem numa outra coisa, numa manifestação que vem diferentemente, que é da pessoa crer que há um batismo, chamado de batismo com o Espírito Santo, como foi relatado aqui em Atos. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E um pouco para frente diz, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, como é que isso se dá? É quando nós recebemos o Espírito Santo
mas nós cremos em algo adicional. Ou seja, que este Espírito Santo que está aqui dentro de nós pode se manifestar de diversas maneiras, nos capacitando para fazermos aquilo que é a nossa tarefa. Qual é a tarefa? Por que é que somos batizados? Para que é que nós recebemos poder? Só para ficar reunido, falando em línguas e profetizando uns sobre outros? Não, não é só para isso. Na verdade, a razão pela qual nós recebemos poder está escrito ali, para poder ser testemunhas de Jesus. Agora, se nós recebemos este poder, através deste batismo com o Espírito Santo, e nos fechamos num grupo, e ficamos ali, só esperando profecias, só esperando palavras que nos animem, nós estamos ficando uma igreja que não está cumprindo a sua missão. E esta é a tarefa que nós precisamos, essa é algo que nós, como Igreja Quadrangular de Malden, precisamos mudar. Nós não podemos nos conformar em continuar sendo o que somos. Nós temos que mudar, nós temos que fazer o que Jesus mandou fazer, nós temos que receber o poder e anunciar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Essa tarefa é nossa, igreja. Nós não podemos nos acomodar. Eu costumo dizer uma frase que vocês devem estar cansados de ouvir. A igreja está boa. A igreja está muito boa, mas pode melhorar. Tem muito campo para melhorar. Graças a Deus, a igreja aqui é uma igreja que tem bastante unidade. Pouquinho assim, só de fofoca. É bom, né, quando a igreja não tem esses problemas, não é? Eu sou um pastor abençoado, gente. Tem aqui um povo que é bom e hoje ainda vieram gente aí falando, não fala mal, não deixa falar mal. É? Então vai solidificar isso aí. Quando eu vier falar mal da igreja, dos líderes, olha para a pessoa e fala, morreu aqui. Não leva para frente. Então, a igreja é boa, gente. A igreja é boa. Eu sou pastor, Deus me colocou aqui nesta função. Foi Deus que me pôs aqui. E eu tenho responsabilidade perante Ele. E nesta responsabilidade eu tenho que exortar, eu tenho que incentivar, encorajar a igreja a fazer aquilo que nós precisamos fazer. E neste ponto nós estamos fazendo numa medida que não é aceitável. Nós precisamos fazer uma autoavaliação e ver. Pensa bem. Cada um pensa, eu não vou cobrar de ninguém, mas cada um pensa. Você está evangelizando? Você está realmente procurando pessoas que não sejam já da igreja para você falar a respeito da salvação que Jesus trouxe para as nossas vidas? Porque fazendo isto, nós vamos estar cumprindo a missão que Jesus mandou fazer, e de pregar. Anunciar a palavra. Nós temos uma tendência, depois de se converter, de formar o grupo do Bolinha e da Luluzinha e ficamos só entre nós aqui. Isso é bom, é gostoso. Mas nós temos um exemplo em Atos dos Apóstolos, porque Jesus falou, vocês vão ser testemunhas, começando em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, confins da terra. Esse confins da terra deve ser governador Valadares, né? Aqui para nós deve ser Anápolis. Não? Foi lá que morreu o Chico Mineiro, hein? Olá, Santa Catarina, é longe. Mas o que é que fizeram? O que é que fizeram os salvos? Estava gostoso ficar em Jerusalém. A igreja estava crescendo, estava tendo uma multiplicação, os apóstolos estavam lá, os milagres eram frequentes, ninguém queria sair, estava todo mundo engordando em Jerusalém. Veio uma perseguição e todo mundo se espalhou para tudo quanto foi canto. A Bíblia diz que só os apóstolos ficaram. Agora, a igreja, Malden,
Nós vamos esperar chegar a perseguição ou vamos sair antes? É isso aí, a escolha é nossa. Nós vamos esperar vir problemas sérios ou nós vamos obedecer e falar, não, Jesus mandou e eu estou embaixo da autoridade dele e eu vou fazer o que ele mandou eu fazer. Tão simples assim. Nós já sabemos e conhecemos a palavra. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando descer o Espírito Santo, vocês vão testemunhar. Então é para isso que nós somos batizados com o Espírito Santo. Falar em línguas, profetizar, todas as outras coisas são secundárias. O principal é o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, para ser testemunha. Se nós recebemos o Espírito Santo e não usamos este poder que ele nos deu para fazer o que tem que ser feito, nós estamos falhando seriamente com o Senhor da nossa vida. Então, nesta manhã, quero concluir minha mensagem breve dizendo o seguinte: nós vamos iniciar um tempo aqui de muita busca de poder. Buscar poder. Quando a gente começa a fazer mais oportunidades para a igreja se reunir para orar, lembre-se disso. É busca de poder. Poder, poder. Poder de Deus. Poder do céu. Poder do alto. Para ser usado para ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé.